Tessalonicenses, né, do seu capítulo 2, que aí frisa bastante a parte do anticristo. Aham. Vamos falar um pouquinho mais sobre o anticristo? Pode falar. Mas aqui, o apóstolo, ele fala sobre a questão do dia da apostasia, né? Antes daqueles dias, virá a apostasia. Essa apostasia, ela já está acontecendo? A apostasia de quem? Da igreja, do mundo? O que seria isso? Seria juntamente com o anticristo, antes do anticristo? Como seria? Então, nós já até citamos, né? Uhum. Virar apostasia. O próprio apóstolo Paulo diz que o ministério chama de ministério da iniquidade a própria apostasia. Já está em ação. Sim. Ele sempre teve em ação. Mas ele vai vir com toda a força. A força total vem. Para chegar a uma plenitude. E para chegar à plenitude é um governo. Uhum. Um governo unificado. Onde de tudo que o homem quer. Então tem que vir, de fato, nova ordem mundial. A apostasia que vai tocar na igreja vai ser essa. Essa vai ser a pior apostasia da igreja. Onde a igreja se vende, de fato, ao sistema da besta. E os santos, que diz aquele que vão... Essa é a paciência dos santos. Já vamos falar sobre arrebatamento já. Ó, já estamos chegando agora. Agora a gente chega. Amém? O assunto é muito extenso, É né? muito extenso. Então, quando chega a questão do arrebatamento, é os santos que vão resistir. Aí Deus vai mostrar quem é e quem não é, meu filho. Amém? Aí a coisa... Aposto, interessante que no Antigo Testamento, a gente vai ver que aquele povo hebreu no início, né? Ele esperava um rei que viria trazer essa paz. Justamente essa paz que nós estamos falando agora, a falsa paz. Eles esperavam o Messias que viesse em um cavalo branco, né? E trouxesse a união dos reinos daquela época. Sim. E aí a gente vê que é uma coisa idêntica à nova ordem mundial de hoje. Sim. E isso vai trazer muito engano às pessoas, porque vai pensar que verdadeiramente o anticristo, né? É aquela pessoa, é um Cristo mesmo sentado no terceiro templo. É o Cristo E que vai deles, que levar eles até esperavam. muitos cristãos ao erro, Então, a se enganar. É uma coisa importante, nós vamos ler essa passagem aqui, que Deus vai entregar eles a esse espírito sedutor de engano. Porque ele vai dar o Cristo que eles sempre quiseram. E outra, uma coisa importante, essa nova ordem mundial tem que ter uma religião mundial. Sim, E qual é o conceito? Vai misturar judaísmo, os conceitos bons do judaísmo, sim, com cristianismo, com outras seitas e outras religiões. Hoje tem um ecumenismo, correto? sim. Sim. Mas não é ecumenismo. Ecumenismo é a unidade das religiões. Estou falando que o anticristo ele vai ter a religião dele, ele quer a religião dele, meu filho. Ele quer o mandamento dele. Ele quer criar os novos mandamentos. Então, se ele é o anticristo, o que Cristo deixou pra gente? Mandamentos. Ele vai deixar mandamentos. Lembra que eu falei da visão da Bíblia, aberta à luz de Lúcifer? Sim. Ele vai deixar uma nova Bíblia. Ele vai fazer um novo sistema de crenças mundial. Acabou. Caraca, Ele vai criar tudo que o homem sempre quis. Uma falsa ideologia. meu Deus. Isso é muito importante falar isso aí. Anticristo, vou falar mais uma coisa, anticristo. Uma das revelações que foi muito forte que eu tive sobre ele. Eu lembro uma época, eu fui levado nesse espírito assim numa dimensão. Eu vi uma igreja muito grande, muito grande. E essa igreja, subiu um pastor, convidava outro pastor a pregar. E aquele homem começava a pregar, e tinha um encanto nele tão forte, que ele pregava sobre como prosperar, ele começava a pregar coach, ele começava a pregar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E muita gente ficava, uau, uau, todo mundo idolatrando ele. É uma igreja muito grande. Quando acabava aquele culto, aquele homem ia para uma sala, ligava um computador. E ele falava com outro homem que estava num outro computador numa outra sala. E eu ia lá na outra sala ver quem era. Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar, tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo. Do mesmo jeito, jeitinho igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que está lá 666, o nome do prédio dele. Só para você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. É um dos maiores empresários do mundo. Ele era o conselheiro do Trump, entende? E sempre vi aquele homem muito parecido com ele. Inclusive, ele é judeu ainda. Olha só, ele gosta de judaísmo. Inclusive, ele estava lutando pela paz entre a Palestina e Israel. Só para você ter noção. Caraca, é muita Então, coisa. e outra, a cara dele, meu filho, é uma carinha que todo mundo vai querer. Entendendo? Bom moço. Ele é o padrão, ele está entre o meio, entre a nossa juventude e os mais velhos. Ele é o equilíbrio entre as duas gerações, entendeu? Então, assim, só resumindo para vocês. E quando eu vi aquele homem conversando com outro, aquele pastor, eu falava assim, ó soberano e exaltado. Aquele homem idolatrava o anticristo. Você que está sentado e exaltado. E começava a passar, nós fizemos isso, ele só fazia assim, ó. Só isso. Tanta arrogância, tanta idolatria naquele homem. Esse homem vai ser terrível. Eu lembro de uma visão que o senhor Ai, teve, desculpe. que o senhor... é a empolgação do assunto, né? Fogo. Porque isso já nos remete à volta de Cristo, está próximo. Sim. A
Apóstolo, eu lembro da visão que o senhor teve que o anticristo ele já tinha uma porcentagem de aceitação, Aham. né? Então esse homem ele está observando todos os Ele já tá, acontecimentos, já, né? ele já tá. Ele já tem uma aceitação muito grande no mundo inteiro. Aham. Ele é muito influente no mundo inteiro. Perguntas? Vai perguntar? Sim, foi uma pergunta. Pastor Gelson. Bom, boa tarde, bom dia ainda, né? Em relação à questão de finanças, antigamente as pessoas, os mais idosos, eles até guardavam dinheiro num colchão, lembra? Aham. Quem tem dinheiro na carteira hoje? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Hoje é mais fácil trabalhando com Pix, né? Transferência. É. Isso significa são passos curtos, exige que na Bíblia a implantação de chip ou código em relação à parte do corpo humano. Sim, uma coisa que hoje o Pix, na verdade, ele é um dos passos, os maiores passos para a economia foi o Pix. Ele acelerou a economia mundial. Na verdade, quando criou o Pix, né, ele veio à tona e ele foi estabelecido agora, o aceleramento da economia é muito grande. E assim, quanto mais o ser humano ele aderir ao Pix e menos usar a moeda, maior é a prosperidade de uma nação. Quanto mais se imprime moeda, imprime dinheiro, notas e fabricam moedas, né, significa que é mais difícil o controle, nós vamos ter mais inflação, mais roubos, né? Vai ter todo tipo de engano. Mas o Pix é o quê? É a maior segurança que tem para controle mundial. É a maneira de controlar financeiramente a gente, de sondar a gente. Então, não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão que não vai valer de nada. Quando vai, não vai valer. Vai ter que estar depositado, vai ser tudo digitalizado. Quando vir a nova moeda, ela vai vir poderosa. Inclusive, né? Falar aquela visão que eu vi do dólar. Sim, sim. Eu vi o dólar valendo tipo 1,27, caía tanto dólar, que o dólar começou a cair. Começou. E assim, tem que cair para criar uma nova moeda. Eu vi o euro caindo esses dias também. Entendendo? O euro vai cair, o dólar vai cair muito, 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 muito. Por quê? Porque é para criar uma nova moeda. Vai ter uma nova moeda, vai ter um novo sistema mundial de uma moeda. Então, não vai ser dólar, não vai ser isso aqui, não vai ser euro. Vai ser uma nova moeda. A gente tem visto essas moedas digitais cada vez ganhando mais espaço aí no mercado, né, Apóstolo? A gente não sabe de onde, qual será. Mas não vai ser essa questão de Bitcoin, não vai ser nada disso. Absolutamente nada. Por quê? Porque vai pegar um pobre, como é que o pobre vai ter 600 mil reais? Um Bitcoin vale milhares de reais, entende? Não tem nada a ver com isso. Né? A nova moeda ela vai ser uma moeda criada entre as nações, vai ter um nome dela. Né? Vamos ver qual o código dela, né? Se não vai ser 666 também de cara, né? Vamos ver. Aposto. Vamos lá. A gente sabe que esse é um assunto muito extenso, muito extenso. grande, e se a gente for atrás de falar tudo, a gente vai terminar isso aqui só às 17 horas. É verdade. Então, assim, apesar que é um assunto extenso, e que todos os cristãos, sinceros, que querem saber essa verdade, precisam entender isso, vamos falar um pouco da igreja, o posicionamento da igreja em si, em tudo isso. Porque, como a pergunta que eu fiz ainda há pouco, né? A igreja dormindo, não se interessando mais a isso, né? Porque a igreja precisa se alertar nesse sentido, Eu tô entendendo o que você tá precisa perguntando. acordar. A igreja tem que dar uma total atenção. Tem que Não é ser. uma meia atenção. É. Como assim? O meu espírito hoje, meu espírito totalmente ativo nisso. Isso existe uma responsabilidade. Mas eu quero que você só segure isso pra gente falar sobre arrebatamento, daqui a pouco a gente vai entrar. O pessoal tá cheio de perguntas ali. Os últimos tempos a gente já vai falar agora. Os últimos dias, né? É a nossa posição. Só antes disso, eu posso falar só. Vamos entrar no arrebatamento então agora? Amém. Vamos entrar sobre arrebatamento? Vamos. Taca fogo agora na seara agora. Posso... Ó, se o irmão também tiver pergunta, Thiago, Ilone, vocês também podem fazer pergunta.